Na aula de hoje, vamos falar sobre tipos de processo, dando continuidade ao tema projeto de processo. E a questão-chave desse tópico seria identificar como que o volume e a variedade afetam o projeto de processo. Tipos de processo e o efeito volume e variedade no projeto. Então, normalmente, as duas dimensões que levamos em consideração ao definir qual é o tipo de processo que nós vamos aplicar são o volume e a variedade. E essas duas dimensões são dependentes entre si. Então, existe um contínuo de baixo volume e alta variedade até alto volume e baixa variedade, no qual podemos posicionar as operações. Ou seja, se as operações trabalham com baixo volume, geralmente elas trabalham com uma alta variedade de produtos. Se elas trabalham com alto volume, provavelmente elas trabalham com uma baixa variedade de produtos. As operações produtivas diferentes, mesmo aquelas dentro da mesma produção, podem adotar diferentes tipos de processo. Essas diferenças são explicadas pelo fato de que nenhum tipo de projeto de processo é melhor para todos os tipos de operação em todas as circunstâncias. Então, tudo depende. Nós vamos ver quais são as características de cada tipo de processo, de projetos de processo. A posição de uma operação no contínuo volume e variedade vai determinar o projeto e a abordagem gerais para gerenciar suas atividades. Essa abordagem geral para designar e administrar processos, ela é denominada de tipo de processos. Então, nós temos esses 5 tipos de processo. Nós temos o processo por projeto, por job, por lotes ou bateladas, em massa e os processos contínuos. A diferença deles está entre o volume e a variedade. Então, aqui do lado nós temos de baixa para alta variedade e aqui na horizontal de baixo para alto volume. Então, como que se caracteriza o processo por projeto? Ele tem uma alta variedade e baixo volume. Já o Jobim, ele tem um pouquinho mais volume do que o de projeto e um pouquinho menos variedade em relação ao de projetos. E assim por diante. Então, na sequência, eu vou falar de cada um desses tipos de projeto, de processo, né? Esses processos são para produtos industrializados. Quando pensamos em serviços, também temos situações parecidas. Temos 3 tipos de serviços: os serviços profissionais, lojas de serviços e serviços em massa. E também eles variam quanto à variedade e o volume. Então, por exemplo, os serviços profissionais, eles têm um volume mais baixo quando comparado à loja de serviços e serviços em massa, mas também a variedade é mais alta. Então, na sequência, eu vou falar um pouquinho também das características de cada um desses processos relacionados a serviços. Então, o primeiro deles, processos de projeto. Então, as principais características desse tipo de processo seriam que lidam com produtos discretos, usualmente bastante customizados, então bastante específicos. O tempo de produção é longo, os trabalhos eles têm início e fim pré-definidos, intervalos entre diferentes trabalhos são longos e há o baixo volume de produção e a alta variedade. As atividades elas são mal definidas e incertas e às vezes elas modificam-se durante o próprio processo de produção. Os recursos transformadores, que são aqueles que vão transformar as entradas, os inputs, né, que seriam matéria-prima, a mão de obra. Então, esses recursos transformadores seriam os maquinários, o local que está sendo realizado o processo, né? Então, esses recursos que fazem o produto provavelmente serão organizados de forma especial para cada um deles.
Como exemplo de processos por projetos, temos a construção de navios, a maioria das atividades das companhias de construção, produção de filmes, perfurações de poços de petróleo. Um outro tipo de processo seria o de job. Então, as características desse tipo de processo são: a variedade é muito alta e o volume é muito baixo. Cada produto deve compartilhar recursos de operação com diversos outros produtos. Então, isso já diferencia do processo anterior. O grau de repetição das atividades é baixo e cada produto possui uma necessidade exata, apesar de compartilharem o mesmo tipo de atenção, né? Então, eles compartilham os mesmos recursos de operação. A maior parte dos trabalhos provavelmente será única. Os processos de jobbing produzem itens em quantidade maior e tamanho usualmente menor do que os processos de projeto. Então, a gente viu que, por exemplo, um dos exemplos do processo de projeto seria a construção de um navio. Então, aqui, o tamanho dos produtos, eles geralmente são menores do que quando a gente produz por projeto. E também a quantidade produzida, ela é maior. Então, aqueles, geralmente são projetos com quantidade única, de uma única unidade. Então, exemplo de processos de jobbing, temos os engenheiros especializados, os mestres ferramenteiros, os restauradores de móveis. Então, pense aqui, eles vão sempre estar restaurando móveis, mas cada móvel tem a sua característica diferente, então é como se fosse único. Os alfaiates que trabalham por encomenda. E a gráfica que produz ingressos para eventos. Então, ela produz vários tipos de ingressos, mas cada processo ela vai produzir um tipo único. Já os processos em lotes ou em bateladas são produzidos mais do que uma unidade por vez. Então, cada parte da operação tem períodos em que se está repetindo, pelo menos enquanto o lote está sendo processado. O tamanho do lote pode ser de apenas de 2 ou 3 produtos e chegar também a maiores quantidades. Quanto maior o tamanho do lote, maior o nível de repetição dos processos. Maior gama de volume e variedade do que os outros tipos de processo que a gente viu até agora. E exemplos de processos em lotes ou bateladas seria a manufatura de máquinas e ferramentas, a produção de alguns alimentos congelados especiais, a manufatura da maior parte das peças de conjuntos montados em massa, como por exemplo a manufatura de automóveis. Então a gente produz em lotes, por exemplo, os automóveis. Produção da maior parte de roupas. O próximo processo é a produção em massa. Então, esses processos de produção em massa têm como características: produzem bens em alto volume e variedade relativamente estreita, isso é, em termos dos aspectos fundamentais do projeto do produto. Pode haver diferentes variantes de seu próprio produto, desde que não afete o processo básico de produção. As atividades são essencialmente repetitivas e amplamente previsíveis nesse caso. Como exemplos, temos as fábricas de automóveis, a maior parte dos fabricantes de bens duráveis, como aparelhos de televisão, a maior parte dos processos de alimentos, como por exemplo a fabricação de pizza congelada, uma fábrica de engarrafamento de cerveja. Então a gente nota que conforme a gente está andando nos processos uns tipos de processo, a gente está aumentando a quantidade que está sendo produzida e que seria o volume de produção, e diminuindo a especificação, que seria a variedade de produção. Além desses, temos também os processos contínuos. Esses processos, eles situam-se em um passo além dos processos de produção em massa, pelo fato de operarem em volumes ainda maiores e, em geral, possuem variedade ainda mais baixa quando comparados aos processos em massa.
Normalmente operam por períodos longos de tempo e às vezes são literalmente contínuos no sentido de que os produtos são inseparáveis e produzidos em fluxos ininterruptos. Esses processos têm ainda como características: processos contínuos muitas vezes estão associados a tecnologias relativamente inflexíveis, de capital intensivo, com fluxo altamente previsível. Como exemplos temos refinarias petroquímicas, instalações de eletricidade, siderúrgicas e algumas fábricas de papéis. Em relação agora aos tipos de processos em serviços. Então, o primeiro deles seriam serviços profissionais. Esses serviços são definidos como organizações de alto contato. Os clientes despendem tempo considerável no processo de serviço, proporcionam altos níveis de customização. E o processo de serviço é altamente adaptável para atender às necessidades individuais dos clientes. Exemplos disso temos os consultores de gestão, os advogados, arquitetos, cirurgiões e auditores, entre outros. Já as lojas de serviço são caracterizadas por níveis de contato com o cliente, customização, volume de clientes e liberdade de decisão do pessoal, que as posiciona entre os extremos do serviço profissional e o de massa. Então, é o intermediário entre o que a gente acabou de ver e o que nós vamos ver na sequência, que seriam serviços em massa. O serviço ele é proporcionado por meio de combinações de atividades dos escritórios da linha de frente e da retaguarda, pessoas e equipamentos e ênfase no produto e no processo. Como exemplo, temos os bancos, os hotéis, os agentes de viagens, as escolas, a maior parte dos restaurantes e lojas em ruas comerciais. O último tipo de processo em serviço seriam os serviços em massa. Esses serviços compreendem muitas transações de cliente, que envolve tempo de contato limitado e pouca customização. São predominantemente baseados em equipamentos e orientados para o produto. Maior parte do valor adicionado no escritório de retaguarda, com relativamente pouca atividade de julgamento exercida pelo pessoal da linha de frente. Provavelmente, nesses serviços em massa, há uma divisão do trabalho precisamente definida e deve seguir procedimentos pré-estabelecidos. Como exemplos, temos os supermercados, redes nacionais de estradas de ferro, os aeroportos, os serviços de telecomunicações, livrarias, emissoras de televisão, atendimento em serviço público e serviços de polícia, entre outros. Por hoje é só e até o próximo tópico.